E aí eu gostaria agora, neste momento, de deixar com vocês, para vocês perguntarem o que quiserem e eu responder se eu quiser também. Para ficar tudo em paz, né? Vocês perguntam se quiserem e eu também estou na onda. Quiserem escrever, escrevam. Se quiserem levantar a mão, levantem. Fiquem inteiramente à vontade. E se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu vou comer alface ali bem, no restaurante tem bem ali. E o ano passado, a Cristina me levou lá e ela fotografou meu prato descaradamente. Meu prato era uma alface inteira. E aí ela colocou no Face, né? Disse, olha, Jacó, como está num regime severo. Ficou todo mundo com peninha minha, só comendo alface. Uma alface bem grande, cobria tudo que estava por baixo, né? Então esse alface fez história no Facebook. Então, alguém quer levantar? Se alguém quiser escrever, daí eu faço, quero esse papelzinho. Mestre, meu querido, vamos lá. O tratamento da circulação, você poderia dar alguma orientação? Posso. E se esse tratamento da circulação sanguínea e linfática é o mesmo? É o mesmo. É o mesmo. Seguinte, isso foi criado lá em Itabuna, na Bahia. Já vai para 11 anos que eles descobriram esse modelo. Muitas pessoas, e o PCM, ele surgiu principalmente por conta dos membros inferiores. Surgiu, era só membros inferiores. Pessoas, às vezes, com sobrepeso, pessoas com certa idade, pessoas com muito pouca atividade física, e diabetes também prejudica muito, tem tendência a ter muita retenção de líquidos, edemas nas pernas. Então as pernas ficam muito inchadas, e isso e tem vários problemas aí associados. E eles começaram a trabalhar magneticamente os membros inferiores. Mais uma vez, o princípio era de dispersão. Só que para trabalhar isso, eles sentiam necessidade de ter pontos básicos para isso. E eles então começaram, inclusive isso para eles foi uma indicação espiritual, de que teriam que considerar, primeiro, um centro aqui um pouco abaixo do umbigo, que seria, que alguns chamam lá de lombar, outros chamam de torácico. E é uma confusão, de terminologia que eu prefiro nem entrar muito no meio. Mas esse centro aqui era o primeiro, depois tinham dois sobre a bacia, dois no meio das coxas por trás, dois no joelho e dois nos pés. Então eles trabalhavam dispersivamente esses centros e depois longitudinalmente envolvendo todos. E trabalhavam eles tanto próximo, ativantes, portanto, médio e calmantes, que é distante. Fazendo uma ressalva aqui, onde me perguntaram isso. Mas por que calmantes? É porque é para acalmar? Não. Quando surgiu esse nome surgiu, creio eu, por ele ser o contrário do outro. Um é ativante, o outro é calmante. E um era ativante por quê? Porque ele deixava sempre uma sensação de concentrado, de coisa quente, coisa muito forte. E os calmantes davam uma sensação de refrigério. Quanto mais distante se aplica, mais calmante, quanto mais próximo, mais ativante. Só que a palavra calmante ela é associada a acalmar, e aí a gente sempre pensa que para acalmar trabalha calmantes. Não, muitas vezes você acalma nos ativantes. Tá? Então, a palavra calmante não quer necessariamente dizer trabalhar numa zona que acalma. É um outro tipo de energético. E por que é diferente? Não é o fluido em si que é diferente, é a absorção dele. Porque o fluido ele entra no sistema de circulação do centro vital. Quanto mais próximo, maior esse spin. Quanto mais longe, maior esse diâmetro de movimento da energia. Por isso que dão absorções diferenciadas. Muito bem. Então eles trabalhavam as dispersões das pernas em 3 níveis. E sempre considerando esses centros. Depois que isso foi colocado no primeiro encontro mundial de magnetizadores, que aconteceu lá em Natal. A gente resolveu testar. E nesse teste,
Desculpe, obrigado. Nesse teste, a gente sentiu que alguma coisa estava faltando. E aí, a gente passou 9 meses com uma paciente que tinha uma retenção de líquidos. E foi preciso 9 meses para poder ter um resultado, um resultado que poderia ser considerado como satisfatório. O que era um tempo muito longo para um mal que às vezes ele tem umas implicações muito curtas, né? Às vezes a implicação de uma retenção, um edema muito forte de pernas, se você não tem algo mais rápido, às vezes pode que você não chegar nem a ter uma boa solução. Aí depois disso nós tivemos um outro paciente, aí sim bem mais grave, onde ele tinha ferida numa das pernas e já com indicação cirúrgica de amputação. Então você não podia ter um método que fosse aplicar 9 meses. Nisso nós tivemos uma reciclagem, lá no Leão a gente tem, todo ano a gente tem um curso em janeiro, e no meio do ano, entre junho e julho, a gente tem uma reciclagem. A reciclagem nossa é para os nossos trabalhadores. Eventualmente a gente permite que alguém vá de fora, dependendo da reciclagem. Mas a gente faz isso. Nessa nossa reciclagem, a gente fez uma revisão anatômica, de estudo anatômico fisiológico, e uma médica muito amiga nossa que fez a exposição, e era associado à questão do TCM. Então era um estudo neurofisiológico, para a gente entender não mais o TCM só nas pernas, e sim agora em todo o corpo. E quando eu estava se estudando as questões dos plexos nos membros inferiores, de repente estava ali o furo que a gente estava faltando. Os plexos das pernas, eles se dão na parte interna da panturrilha, ou seja, na parte interna da perna. O que indicava a possibilidade de ter 2 centros de força nas panturrilhas, ao contrário de ser à frente ou atrás, eles seriam convergentes, um voltado para o outro. E aí a gente estudou isso na prática. E o primeiro cobaia foi esse moço, que estava com esse problema de risco de perder a perna. E nós tivemos com ele praticamente 3 meses, e 3 meses de muito pouco sucesso. E aquilo nos preocupou, porque se ele não agravou ao ponto de ter que amputar, mas a melhora dele era muito pequena. E aí, numa entrevista, ele disse assim, olha, a pessoa perguntou, mas você bebe? Ele disse, olha, eu bebo. E bebo todo dia. Porque essa angústia, dessa dor, disso aí, eu bebo. Aí a magnetizadora, que era uma magnetizadora que estava aplicando para poder acompanhar o caso, ela disse assim, então eu quero fazer um acordo com você. Você me dá 3 meses sem beber. E eu em 3 meses resolvo o seu problema. Agora você tem que parar de beber. Se você não quiser, você continua bebendo, mas aí eu já não sei quanto tempo você vai durar. E ele topou. Ele disse, pois a partir de hoje eu não bebo. Nos 3 meses seguintes, o caso dele foi reversão total. Total mesmo. Cicatrizou tudo, parou tudo, resolveu tudo. É aquilo que a gente chama de cura absoluta. Ele parou de beber, e aí o magnetismo foi fundamental exatamente na inserção desses 2 centros que não eram inseridos no caso anterior. Então hoje, quando a gente trabalha no TCM, nas pernas, além de fazer as dispersões localizadas e os arrastamentos que são no modelo mais ou menos de que o Deleuze fala. Deleuze ele fala muito assim, você concentra no ponto e dispersa. Depois você concentra e arrasta. Imagine que eu estou aqui com a mão na bacia. Então eu posso concentrar um bom tempo e aí depois eu disperso muitas vezes. E depois disso, aí ele diz, agora você pega do ponto que você concentrou e você leva como se você estivesse tirando tudo para fora do espaço onde termina a perna. Então o pé termina aqui e a minha mão tem que ir além da perna, nem do pé.
Hoje a gente faz um pouquinho diferente dele, os arrastamentos. Em vez de a gente fazer grandes concentrados, depois grandes dispersivos locais e depois grandes arrastamentos, a gente subdivide. E aí a gente faz concentrados simultâneos já com dispersão e arrastamento. Enquanto uma mão fica no ponto fixo, com a outra você pega a partir dele e arrasta. E aí depois você vem e dispersa onde estava a mão. E por fim faz arrastamento completo. Só que isso várias vezes. Só que aí resta o problema das panturrilhas, dos centros das panturrilhas. Porque eles abrem para dentro. Então a gente pede que os pacientes tenham as pernas um pouco abertas, porque a mão vai passar. Então eu tenho que passar a mão trabalhando este centro desta perna, e depois a minha mão tem que passar aqui trabalhando este centro desta outra perna. E muitas vezes é preciso trabalhar os calmantes, porque aqui normalmente dentro das pernas você só está trabalhando ativantes. Nos calmantes, então, você tem este centro e você está passando a mão aqui por fora, lá fora da outra perna, para trabalhar essa zona. E aqui no outro, aqui está a outra perna, se você quer trabalhar o calmante, você vem aqui para fora da perna e trabalha. Sempre no sentido da cabeça para os pés. Isso tem dado resultados fenomenais. E o mesmo se aplica agora para qualquer outro ponto onde tenha problemas no sistema sanguíneo. Tá? Quando é um genérico, um geral, aí se utiliza muito tomar como ponto de início o esplênico, porque ele é o responsável por essa elaboração. Se você tem problemas com a pessoa estando com deficiência sanguínea, ou seja, está vastonetes baixo, hemoglobina baixa, aí você tem que primeiro acionar isso. Esse acionamento ele se dá nos pontos medulares da bacia e do externo. Normalmente são concentrados ativantes, concentra bastante e depois dispersa para evitar superconcentrados. E aí você tem que dar um tempo de deixar o próprio organismo. Essa experiência é boa porque é muito fácil as pessoas fazerem hemograma. E pelo hemograma você já acompanha o resultado. Porque você tem um hemograma, então você tem lá as contagens das plaquetas, dos glóbulos vermelhos e etc. Então você tem como um exame relativamente simples e barato, você tem como ver a repercussão da sua ação em cima dessa formação no sangue. E aí depois o sangue recomposto, aí você parte para a circulação como um todo. Mas aí vai depender do ponto, o que, como. O que ficou melhor estabelecido foi de fato nas pernas. E como esse sistema, quando ele está bloqueado, ele interfere muito no sistema linfático. Então, você trabalhando, alguém que tem problema linfático, você trabalhando as pernas, mesmo que ela não tenha edema, você dá uma bela sacudida no sistema e dá uma melhorada. Certo? Aqui tem uma por escrito. Como superar uma barreira magnética? A oração impede? Veja bem, a oração, ela muda o nosso padrão. Quanto mais você ora, mais orar mesmo. Não estou falando aqui de ficar recitando prece, não. Para nós que está no céu santificado, será que esse negócio vai terminar agora? Santificado seja o vosso nome. Ah, meu Deus do céu, esses meninos já estão quebrando as coisas do pecado. Isso não é reza, isso é repetição de palavras. A oração é a oração mesmo. Orar, mesmo que você esteja trabalhando, ocupado, mas você está ali em um processo de integralidade com o plano superior. E isso faz seu padrão mudar. Então, muitas vezes você conseguir fazer grandes orações, de repente, a pessoa com quem você tem antipatia, de repente ela, nossa, o senhor está diferente. Sim, está diferente porque você mudou o padrão. Mas o outro também tem um padrão. Então, muitas vezes é preciso que os dois mudem o padrão. E nem sempre você tem uma concordância. Você é religioso, o outro não é. Acredita nisso, o outro não acredita. Então, você está fazendo a metade do trabalho, a outra metade precisa ser feita. Então, a prece resolve muito, ajuda muito, facilita muito, sempre, praticamente para tudo. Mas é muito difícil ela sozinha resolver. Não é o comum.
Tem casos em que só a prece resolve? Tem. Allan Kardec mesmo diz, esses casos aí tem muita gente que resolve só pela oração. Então tem. Quem sou eu para dizer que não tem? Mas tem situações e tem situações. Como superar essa barreira? Normalmente os dois têm que fazer atitudes de dispersão magnética, um sobre o outro. No caso de um casal é mais fácil, porque como os dois têm aproximação natural, têm relação natural, então é mais fácil. Um convence a fazer dispersivo no outro e depois o outro faz em si próprio. Quanto mais tempo for nessas sessões, quanto mais honestas elas forem, mais fácil quebra essas barreiras. Porque essa barreira, ela é física. Ela tem um componente psíquico, porque nós não somos só físicos. Mas a parte física precisa ser trabalhada. Então, são posturas de dispersões uns nos outros, um no outro. Às vezes, você tem um problema com uma pessoa no trabalho, é bem mais difícil. Então, porque você é que vai ter que fazer sozinho. Então, você vê que o trabalho é mais lento. O resultado é mais demorado, porque não dá para você pegar uma pessoa que você não gosta no trabalho, você vem cá para fazer uma dispersão. É complicado, é bem mais difícil. Todavia, não é impossível. Jesus, inclusive, sugere a respeito da oração, né? Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Essas pessoas com quem a gente tem empatia, elas se encaixam dentro desse modelo. Então, uma pessoa que me persegue, que me calunia, eu tenho que orar por ela. Na hora que eu oro por uma pessoa, eu mudo o meu padrão e, de uma certa forma, eu interfiro no padrão do outro. Mas só que não, eu vou dizer não é aquela oraçãozinha, babá, é orar, vamos que vamos. Porque fica difícil, às vezes, você tem um problema com uma pessoa e você orar para que ela fique bem. Você tem que orar para ela ficar bem. Mas eu não gosto dessa pessoa. Não gosto, mas vai assim mesmo. Às vezes só orar não resolve. O que fazer na hora que está sentindo essa barreira? Essa barreira a gente não sente só em determinados momentos. Em determinados momentos ela é circunstancial. Então não é um grande problema. Eu hoje posso não gostar de você, hoje, ou porque eu estou irritado, ou porque você fez alguma coisa, isso é circunstancial. Agora, todas as vezes que eu me aproximo de você, eu não me sinto bem, aí já não é circunstancial. Aí eu já não é que eu senti de uma hora para outra, aí já é mais consistente. Alguém tem levantado a mão? Alguém tem? Se não, aí vai para o escrito. Eu já vou, eu não assisti suas outras seminários aqui, eu fiquei só com uma dúvida. Parece primário, mas está batendo forte. A diferença técnica aí do dispersivo e do arrastamento, como que seria? Não, aí é só questão de... Todo arrastamento é dispersivo. Sim. Todo. Só que a gente usa arrastamento pela finalidade que a gente está tendo. Quando eu estou falando de dispersivo, eu estou falando de dispersar algum potencial concentrado. Quando eu estou falando em arrastar, é que eu estou querendo mudar o local de onde está aquilo para outro ponto. Então, por isso que a gente usa palavras diferentes. Da mesma maneira que a gente usa também alinhamento, que é a mesma coisa. Alinhamento é você fazer uma dispersão geral para que a pessoa entre num padrão de harmonização consigo mesma. Então, tudo isso é dentro dos dispersivos, mas as expressões são somente para definir o que está se tratando. Quando se está aplicando magnetismo em alguém, a energia que se usa é nossa, do cosmos e dos espíritos, é tudo isso junto. Mas o magnetizador usa potencialmente a sua. Não adianta querer ter muita humildade, não. A energia do magnetizador é dele. Ele é quem tem que ter a responsabilidade da qualidade da energia, da quantidade. Ele é quem tem que saber, a responsabilidade é sua. Tem muitos magnetizadores que doam e depois se descompensam. A responsabilidade era dele. Não, mas os espíritos estavam usando meus fluidos. Sim, mas o fluido é teu. Você é quem sabe o quanto você abre a torneira. Depois não reclame que faltou combustível. Faltou, porque você deixou casar todo. Então, não é transferível a responsabilidade. Os espíritos ajudam, o cosmos ajuda. Lógico, à medida que você está aplicando magnetismo, muda tudo. Veja como é engraçado. Eu ontem à tarde, fiquei aqui a tarde toda, até a noite, bebi suco, bebi água bastante. Em nenhum momento eu fui a sanitário. Se eu tivesse falando de outra coisa,
que não magnetismo, estivesse fazendo só uma palestra, qualquer coisa, eu teria no intervalo, teria que ter ido ao sanitário. Meu organismo funciona diferente. Por que funciona diferente? Por conta do tipo de energética que eu estou trabalhando. Eu não estou dando passo a ninguém aqui, mas eu estou queimando energia muito alta. A minha queima de energia no impulso é sempre muito alta. E eu preciso de água não é só por conta da garganta, não. Eu preciso de água por conta disso. Chega um ponto que eu começo a sentir que eu estou caindo e eu preciso tomar água. E essa água não está indo, ficando toda lá na bexiga para depois ir embora, porque senão ia chegar uma hora que eu ia estourar a bexiga. Se eu não estou fazendo isso, se eu estou em casa trabalhando e tal, eu tomo água muito pouco, eu acho que foi menos do que eu deveria. Mas de vez em quando eu me levanto e vou no sanitário. Mas quando eu estou dando curso, eu estou em pé, o tempo todo falando, o tempo todo, e bebendo água. Porque às vezes eu me esqueço, mas eu bebo muita água. Agora, vai para onde essa água? Está se transformando dentro de um processo, vamos usar a expressão cósmico-energético. Então, isso está indo para algum lugar, e não é sudorese, porque não está fazendo frio, não está fazendo calor, não estou suando, não estou transpirando, não estou nada. Então, de forma fisiológica, essa água não está saindo. Ela está saindo de outra forma. Está saindo exatamente da forma de energia. Aí, veja bem, a nossa instituição, que algumas pessoas aqui já estiveram lá no Leão, como a gente tem uma área muito forte para tratamento magnético, qualquer pessoa que tenha uma sensibilidade de média para baixo, quando chega lá no Leão, que entra no auditório, nossa, tem alguma coisa diferente aqui. O que é essa diferença? É uma ambiência magnética. Então é um outro ambiente. Então o cosmos ali atua de uma forma diferente. Por quê? Não porque os espíritos vieram preparados, colocaram uma arandela, colocaram um fio puxando. Não foi isso. Existe uma energética que favorece que o ambiente seja diferente e lógico que o mundo espiritual aproveita tudo aquilo e já está tudo a favor. Vem fluidos das plantas, vem fluido do ar, vem fluido do cosmos, vem fluido em todo canto. Mas por que então em todo canto não tem planta, não tem cosmos, não tem tudo? Por que todo canto então não tem o mesmo padrão? Por conta da energética dos ambientes. Você entra num ambiente de uma boate, de shows eróticos, você sente que é uma coisa carregada, é pesado. Não estou falando do puritanismo, não. Você sente que é um negócio esquisito. Mesmo você gostando, você diz, nossa, isso aqui hoje está pesado, hoje o negócio está complicado, porque é pesado. Você entra numa igreja ou qualquer ela, você já sente que é outra ambiência. Você entra numa casa que tem um trabalho magnético consistente, é outra ambiência. Então tem gente às vezes que chega no Leão, se senta ali e começa a querer chorar. Isso é um envolvimento mediúnico. Não, é a ambiência magnética. Tem pessoas que ficam emocionadas, outras pessoas sentem uma coisa diferente, mas não sabem o que é, sentem como que se não precisasse respirar tanto. Não sei se vocês já tiveram essa sensação. Nossa, aqui o ar é tão bom que não precisa nem respirar muito, né? Nosso amigo aqui, ele teve isso aqui na sala. Pois é, mas exatamente é a ambiência. Chegou na hora, assim. É uma ambiência bem diferente. Então, descer naturalmente. Assim. Então vem também desse cosmos, porque aí cosmos aqui não é só universos, né? É universos também. Né? E sendo dos espíritos também, se aplicado em consultório longe do centro espírita, eu estaria doando só o meu magnetismo e é prejudicial, porque hipoteticamente não há suporte ali também, não há o quê? Espíritos ali também magnetizando. O nosso problema, ou um deles, é que a gente também está vivendo outro momento no meio espírita, eu até disse meio rapidinho ontem, que é o do não pode. O meio espírita hoje é dirigido pelo não pode. Você não pode aplicar um passo em casa, você não pode aplicar um passo fora do centro espírita, você não pode receber um espírito de noite na cama, você não pode, também não pode. Não, porque eu queria estudar, não pode. Não, mas é um assunto novo, não pode, Deus me livre. Não, mas isso aqui também não pode. Bom, então eu queria aprender isso para aplicar no meu trabalho, também não pode. Ou seja, a gente fica numa camisa de força, então
eu não posso nada. Primeira coisa, existe um princípio muito grande, que é o da responsabilidade. O que quer que você faça, onde quer que seja responsável. Esse é o primeiro princípio. Eu sou profissional, não posso trazer o meu profissionalismo para cá. Vamos imaginar eu sou engenheiro, eu vou fazer o quê? Engenharia espírita? Não tem como. Mas eu sou psicanalista também. Como psicanalista eu posso fazer escutas psicanalíticas, que eu faço não pensando como profissional. Mas como profissional eu aprendi a ter ouvido psicanalítico. E eu vou dizer, não, eu agora sou espírita, nada do que eu aprendi em psicanálise eu não posso usar. Como é que eu vou fazer essa separação? Não tem mais como fazer. É um valor adquirido. E aí agora eu sou um terapeuta. Eu tenho meu consultório. Eu não montei meu consultório para pegar um curso de magnetismo espírita e colocar lá para ganhar dinheiro. Eu tenho meu consultório. Chegou uma pessoa que está precisando. No centro espírita eu não atendo. Eu não posso ir lá, não posso fazer. Eu posso fazer o que eu aprendi aqui com o meu paciente? A minha resposta é sim. Por que não? Não, mas é porque eu vou ganhar dinheiro. Bom, você quer ser hiper honesto, então dê um desconto na consulta. Eu terminar a consulta, só essa consulta de hoje, por algum motivo, eu vou lhe dar um desconto diferenciado. Você vai criar um problema para você mesmo, mas que não é desonesto. Você está usando uma coisa boa para o bem. E que a pessoa viria e não iria receber, aqui iria pagar do mesmo jeito. Eu não vejo com esse olho assim tão perigoso que você vai usar uma coisa boa para fazer o bem. Eu não vejo assim, não vejo essa proibição. Mas tem casas espíritas que proíbem, ou que tentam proibir. Agora o estranho é, você não pode aprender espiritismo para aplicar no seu consultório, ou na sua vida, ou na sua casa. Mas você pode, com todo respeito, vou dizer isso sem nenhum tipo de brincadeira, você pode aprender reiki lá fora e vir aplicar dentro do centro espírita. Eu digo, opa, quer dizer que eu posso aplicar reiki, mas eu não posso aplicar magnetismo? É uma coisa errada. Nada contra o reiki, mas por que o reiki pode e o magnetismo não pode? Se a gente for contar hoje quantas casas no Brasil usam reiki e quantas usam magnetismo, a gente vai tomar um susto. É uma maioria longe a das que podem aplicar reiki, mas que podem aplicar magnetismo, não. Então, é um negócio, no mínimo, esquisito. Já tem outras que não podem, esse reiki não pode entrar, que não pode nem falar no R, que é o outro absurdo. Por que o reiki está crescendo tanto no meio espírita? Por culpa do magnetismo que a gente criou. Só por isso. Porque quando você aprende magnetismo mesmo, você vê que o reiki é muito pouco em relação ao magnetismo. É quase nada. Estou falando respeitosamente. Não estou criticando, não. Eu conheço muitos bons reikianos e que fazem coisas fantásticas com o reiki. Portanto, não sou eu que vou condenar o reiki. Mas eu, conhecendo o magnetismo, eu não vejo vantagem no reiki. Eu não. Eu prefiro estudar magnetismo e fazer o que eu faço em magnetismo. É muito mais potencial. Então, sendo bem objetivo na sua pergunta, eu não tenho como criticar ou impedir. E até me lembro daquilo que eu lembrei ontem, de Allan Kardec. Se o magnetizador pode pôr preço, eu nunca cobrei e nunca vou cobrar. Eu não cobro. Se alguém diz que ele não cobre também. Mas Allan Kardec diz que pode pôr preço. Certo? Como é que eu vou proibir de alguém aprender magnetismo? Pronto. Vamos ver esse caso que eu falei agora, da antipatia magnética entre um casal. Você resolve esse caso na cama. Não precisa, sei lá, ir para o centro espírita para ele te aplicar um passo e depois se aplicar nele. Não tem sentido. Você resolve isso em casa. Aplica um no outro, outro no outro. Ah, mas não pode fazer magnetismo em casa. Então está ruim. Porque os espíritos acabaram de dizer que o magnetismo está aí para resolver os problemas humanos. Aí a gente está querendo que isso só seja resolvido dentro da casa espírita. A casa espírita tem muita coisa para fazer, muita, e pode fazer muita. Então não tem que estar proibido tanto assim. Ah, mas corre risco. Muita gente alega que o passe padronizado é para quê? É porque tem gente que é muito fantasiosa. Sim, se tiver um fantasioso, vá lá e converse com ele. Qual é o problema? Ah, não, mas se tiver muitos, você vai conversar com muitos. Qual é o problema?
Não, é melhor colocar tudo padrão. Vamos começar. Levanta a mão aqui, segura 30 segundos, baixa. Todo mundo, se alguém fizer diferente, a gente já está vendo. Se estiver fazendo diferente, você vai fazer o quê? E depois, as enfermidades são iguais. As percepções energéticas são iguais. Todo mundo vai receber o mesmo passo, do mesmo jeito, vai fazer o mesmo bem para todo mundo. Você tem certeza disso? Eu duvido. Eu brigava muito com a minha mãe por isso. Minha mãe tinha a mania de dizer que todo passo era igual. Eu dizia, bom, se todos são iguais, então eu vou tomar com aquele ali. Mas você não pode escolher porque todos são iguais. Mas não são iguais, então eu quero com ele. Mas é tudo igual. Pois é, eu quero dele. Eu quero igual dele. Mas é igual. Eu quero dele. Nossa. E aí ela ficava, meu filho, isso é muito implicante. Eu digo, não, é a senhora. E aí eu tenho que dizer isso e sair correndo. Não podia ficar perto. Mas é claro, se tudo é igual, então por que eu não posso escolher? Mas você tem que assumir que é diferente. Porque se tudo é igual e eu prefiro o seu, é porque o seu é diferente. Mas a gente não quer encarar. No meio espírita a gente morre com medo de encarar o negócio dele. Mas já pensou se aquilo disser, cada um aplica o passo do jeito que quiser, vai ser uma torre de Babel. Sim, depois você chama todo mundo, peraí, pessoal, vamos, por que é que você fez isso? Por que é que você fez isso? E por que é que você fez daquele jeito? Muita gente sabe disso. Lá no Leno, as nossas reciclagens, quando são reciclagens de prática, a gente tem 2 câmeras filmando. Então põe aqui. Então, tem uma maca, tem uma cadeira. Uma maca, uma cadeira. Todo mundo olhando e 2 câmeras filmando. Terminou aquele exercício, senta todo mundo aqui de frente, projeta essa câmera. Pronto, essa câmera filmou você com esse. Muito bem. Olha aí o que foi que você fez. Está todo mundo olhando, e você também, lá no projetor. O que foi que você acha que você fez de errado? É cruel. É cruel, porque você olha assim e diz, não, mas eu tinha certeza que a minha mão, pois é, mas você está vendo aí? Tá bem. Então você encontrou já a sua falha já. Agora os outros aqui, o que vocês viram que ele não viu? É a segunda crueldade. Ah, não, mas teve isso aqui também. Pode voltar, volta ao fim, volta. Olha aqui, tá vendo quando ele fez isso? E você ali assistindo. Acaba o milindre na hora, porque não tem chance. Porque o próximo será você que vai fazer e vai todo mundo olhar também. E vai todo mundo opinar. Aí o que acontece? A gente começa a corrigir falhas. Põe todo mundo para ver o que ele está fazendo. Tem uma companheira nossa lá que ela é Caxias para danada. É muito estudiosa. E ela é muito meio sem jeito. Ela fala assim, de uma forma muito incisiva. E lógico, quando as pessoas são assim, não são muito benquistas, né? A gente fica meio com o pé atrás. E ela, muito inteligentemente, ela diz, bom, o exercício é esse. Eu vou deixar todo mundo ir fazendo, eu vou fazer mais para o final. Por quê? Se eu estou vendo a falha de todo mundo, quando eu for fazer, como eu estou filmado, eu vou fazer o melhor possível. Né? E era todo mundo esperando a hora dela. Eu digo, coitada. Mas aí ela foi, chegou a vez dela. Mas ela já chegou aqui toda. Olhou assim, como quem disse, vocês agora vão ver como é que se faz. E aí tá, fez o passe lá, a câmera lá. Tá bom, agora vamos ver aqui. Vou conversar com você. Ela estava aqui e disse, não. 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 E o pessoal rindo. Ela olhando para a filmagem dela. Se aí você viu alguma falha, mas era todo mundo assim. Eu disse, eu não acredito, porque isso está errado. E ela viu 2 defeitos. Tá bom, alguém aqui viu mais alguma coisa? Eu. Era todo mundo querendo revidar, né? Era um verdadeiro esporro. Foi valiosíssimo para ela. Porque parece que é fácil eu ver você errado e eu dizer que você está errado. É fácil. Eu quero ver você mesmo, ver o seu erro. E descobrir que você que viu o erro, todo mundo não estava vendo o próprio. Então, tem horas que não tem jeito. Só que isso dá trabalho. Ou não dá? Se tiver todo mundo aqui padrãozinho, 3,
1, 2, 3. 1, 2, 3. Acabou. É bem assim. Agora cada um pode fazer. Vamos lá, todo mundo está fazendo, mas todo mundo está sendo filmado. Tem uma outra amiga nossa que ela está danadinha para inventar coisa. Ela inventa. Estava difícil. O pessoal falava, mas como a gente está, neste momento, a gente está com uma sobrecarga muito grande, a gente tem mais paciente do que a nossa capacidade de dar vazão, aí fica difícil. Aí não tem como você colocar ninguém para olhar ninguém. Aí é. Vamos que vamos. Aí uma pessoa que tinha feito o curso, mas estava lá não como trabalhadora, como assistida, né? Que estava fazendo tratamento. Ela chegou para mim assim, como quem não quer nada, eu disse, Jacó, você explicou no curso, será que eu entendi direito que o movimento das mãos pode ser isso mesmo? Ah, que legal, muito obrigado. E eu fiquei assim, mas por que ela perguntou isso? Passaram-se 2 semanas, ela chegou e disse, Jacó, eu tenho um negócio para mandar para você. Tem problema se eu mandar no seu e-mail? Eu disse, não, pode mandar o que é. Não, eu gostaria que você visse e depois você me diz. Eu disse, mas é o quê? Não, eu mando, tá legal. Aí 2 dias depois eu abro lá meu e-mail, está lá o e-mail dela. Aí tinha um vídeo. Ela filmou a passista. Ela tinha me perguntado se era do jeito que ela tem entendido. Porque aquela pessoa estava fazendo errado. Aí ela, em vez de discutir alguma coisa, ela filmou. O celular hoje, isso é uma covardia, né? Não, o celular, isso é covardia. Porque no BBB, pelo menos os caras sabem que tem as câmeras. Mas o celular, ninguém está sabendo nada. E aí ela mandou a filmagem. Rapaz, a moça estava fazendo já tudo errado, tudo complicado. E o pior, quando a gente tem entrevistas, os pacientes reclamando de mal-estar. Como é que você vai pensar de um passista antigo, experiente, que sempre foi muito bem, por que está dando errado? Por conta da técnica. Está filmado. Agora vai ficar chato, eu vou ter que chamá-la, vai ficar chato para ela. Para mim, não tem nada chato. Olha, vamos começar particularmente, nós dois, só nós dois. Veja o que foi que você fez. Não, mas quem foi que filmou isso? Isso não vem ao caso. Mas as pessoas não deveriam filmar. Não, deveria sim. Porque se tivesse certo, estava no ponto. Só que não está certo. Ou você acha que está certo? Não, não está. Mas eu não acredito que eu estou fazendo isso. Pois não, então você acha que isso aqui é uma filmagem falsa? Não, acho que foi nesse momento que eu errei. Disse, não, porque depois que eu recebi a filmagem, eu vim olhar você está fazendo do jeito da filmagem. Vamos repensar isso? Por enquanto é você. Vamos resolver aqui, ou você coloca o público para todo mundo saber que tem coisas erradas. Não, eu vou melhorar. Pronto, está resolvido o problema. Ela continua como trabalhadora, continua resolvendo e continua fazendo certo. É chato administrativamente falando? Talvez seja, mas é melhor que a pessoa continue com a liberdade de continuar trabalhando. Muito bem. Mais alguma coisa? Deixa eu só botar aquela questão das pernas. Eu vou ficar sentado, pode ser? Eu não sei entender isso como desrespeito, não. Não. Aquela questão das pernas, sim. Para dar um passo na pessoa, sim. Eu começo pelas costas, depois eu vou na bacia, né? Faço as partes das costas, depois ela vira de frente, eu faço bacia e joelho, é isso? Não, você pode, apesar de que os centros principais estão nas costas, alguns deles, você pode trabalhar para o PCM, dá para trabalhar só na frente. Certo. Agora, se for um paciente, porque você tem que considerar que em muitos casos desses, o paciente tem dificuldade. Não, ela não tem dificuldade. Okay. Se ela não tem, você pode melhor. Mas tem muitos que têm dificuldade, certo? Você vai ter que trabalhar pela frente mesmo. Certo. E quando no caso que a pessoa nem deita, ou ela senta ou ela fica de pé? Em alguns casos de pé é melhor do que sentar. Sim. Porque você tem acesso bem pleno ao centro. Uma pessoa sentada já é mais difícil. A bacia, o joelho e panturrilha. Mas ela está estando em pé, eu vou dispersar no chão. No chão, até o chão.
Inclusive, com o paciente deitado, eu até tinha esquecido isso, estava dentro do contexto. Tem pacientes que ele tem dificuldades de equilíbrio. Ele tem tontura e tal. Muitos deles, muitos são tratados, ora cérebro, ora humeral, ora os dois. Mas mesmo assim ele continua com uma instabilidade. Então tem que, de vez em quando, ter cuidado, tem como uma pequena crise de labirintite, como que se fosse, mas não é, porque o labirinto ele não dá 1 minuto e passa. Né? O labirinto é algo bem mais consistente. Para esses casos aí a gente vai para os perpendiculares. Mas tem casos que não resolvem. Parece que melhora muito, mas chega num ponto que para. Esses casos, eles têm sido resolvidos com transversais na sola dos pés. E aí a pessoa precisa estar deitada. Aí você faz na sola dos pés mesmo. Aí já não é procurando o reverso do coronário, não. É nos pés. Você faz bastante dispersivos, né? Se você se agacha, pega aqui os pés. Ou então, se você está em pé, você fazendo com a mão voltada assim, você faz uma série de dispersivos na sola dos pés e a pessoa, de repente, ela começa a recuperar mais essa sensação de tombar, de instabilidade. Então, a gente vê como esses membros também eles são importantes. Porque tudo indica que quando você faz esses dispersivos nos pés, é como se você agora estivesse fechando o refluxo também lá na base dos membros inferiores. Que os perpendiculares sozinhos não fazem bem feito por conta disso, porque a gente chega no pé e para. Uma pessoa em pé, você chega até ali no pé e não complementa. Então, nessas situações, ou a pessoa sentada, você põe para ela pôr os pés em outra cadeira. No caso, assim, né? Pôr os pés. Ou então sentar na maca e a gente fazer por baixo. Exatamente. É porque tem pacientes lá que não podem deitar, que não deitam. Tem pacientes com dificuldade, todo tipo de dificuldade. E quando você vai numa UTI, que o paciente está cheio de fio para tudo quanto é lado, né? Sonda, oxigênio e tudo, você tem que encontrar meios, não tem jeito. E aquele está precisando mais do que muitas vezes quem é fora, né? Eu já atendi, de vez em quando preciso ir a lugares com UTI complicadíssimos, quadros complicados, e não é fácil não, é difícil. Por isso é que você tem que imaginar todas essas possibilidades. Teve um caso que foi extremamente rico, e foi com a minha mãe, né? A minha mãe, ela estava com leucemia aguda, e foi exatamente por isso que ela desencarnou. E no meio do quadro dela, quando os leucócitos começaram a diminuir e a gente ficou super eufórico com aquilo, eu chego lá de manhã e aí o médico da UTI, o chefe da UTI me chama, ele diz: Jacó, vem olhar aqui um negócio. Engraçado que quando eu comecei a atender minha mãe, ele nem falar comigo falava, ele não gostava da minha presença lá. Mas depois, quando ele viu as coisas acontecendo, aí ele até me chamou um dia para ir ver um outro paciente. Né? Acho isso tão engraçado, você é rejeitado e de repente você passa a ser amigo íntimo. Né? E aí ele chegou: Jacó, vem cá que eu quero mostrar aqui uma coisa. Bom, aí ele vai naqueles quadros quando você põe raio-x, ele diz: olha aqui, olha os pulmões da sua mão. Ela fez uma pneumonia dupla, violenta. Eu digo: como é desse tipo de brincadeiras? Foi, Jacó. Ela ontem começou a ter febre, e a gente foi colocando remédio, e aí a gente teve que fazer um raio-x e pneumonia, dessa veio para ela de jeito, né? Como quem diz, desce ela com escada. Aí eu fui aplicar o passo minha mãe. Aí eu digo: minha mãe, assim também é demais, a senhora está brincando comigo. A senhora acha que já era pouco. Aí agora que a gente está vencendo, a senhora faz uma dupla pneumonia. Minha mãe estava em coma induzido, né? Tecnicamente ela não ouvia, mas lógico que ela ouvia. Aí eu comecei a trabalhar os pulmões dela diretamente, né? Comecei a trabalhar os pulmões. Peguei o laringe um pouco, depois vim para os pulmões. E nada. E não resultava coisa nenhuma. Eu já estava insistindo, e o médico de vez em quando passava, porque ele me pedia que eu nunca demorasse mais que 15 minutos, mas ali era visível que eu tinha agora o tempo que eu quisesse. Aí eu digo: tem alguma coisa errada. Ou ela vai embora mesmo agora, ou
eu estou indo pelo caminho errado. Isso aí eu olho para a máquina de oxigênio, o tubo de respiração. Eu digo, peraí, já que eu não consigo entrar por fora, eu vou entrar por dentro. E aí eu magnetizei o oxigênio e os tubos. Magnetizei muito de fora. Tudo não ia entrar para ela. Então tudo ia passar por aqui, tudo ia passar por aqui e entrar magnetizado. Eu nunca tinha feito isso, pelo menos nesse objetivo. Eu fiz aqui de manhã e fiz aquilo à tarde, no final da tarde. No outro dia de manhã, quando eu cheguei, aí o médico disse, Jacó, vem cá. Eu disse, o que foi agora? Eu disse, vem cá. Aí ele colocou o raio-x do dia anterior e colocou um que tinha feito na madrugada. Ele disse, olha, Jacó, só estou acreditando porque fui eu que fiz. Ele disse, olha aí, ó, o pulmão dela está limpo. Em 24 horas. O pulmão limpou, o espírito. Em 24 horas. Aí eu digo, essa foi uma lição que ela me deu. Ela faz um quadro desse para mostrar que tinha técnicas. Porque minha mãe, como ela me defendeu sempre que eu deveria fazer magnetismo, eu acredito que ela não iria perder uma oportunidade daquela. Ela estava ali no estado terminal e que ela me ensinou muitas coisas, muitas coisas. Foi a morte mais cara que teve para mim em todos os sentidos. Minha mãe, numa sexta-feira, né, o médico conversando comigo, o outro médico, o pneumologista, ele disse para mim, ó, Jacó, do jeito que ela vai, amanhã a gente vai começar a destubá-la e ela vai agora, se ela se adaptar bem, aí a gente já tira ela da indução no domingo e na segunda ela vai para o apartamento, porque acabou, não tem mais leucemia, ela já estava chegando perto dos 6.000, que era já ruim, que já estava ficando muito abaixo. Então eu já suspendi, porque a química que ela tomou foi a menor dosagem, porque minha mãe ia fazer 90 anos, uma semana depois ela faria 90 anos. E a dosagem regular era uma dosagem que causaria um prejuízo maior, os rins provavelmente entrariam em falência. Então ele me pediu para eu decidir na época, no início do tratamento. E aí, Jacó, se eu fizer a dose que ela precisa, eu acho que ela não aguenta. E se eu fizer a dose menor, a gente não vence a leucemia. O que é que você prefere? Eu digo, faça a menor que eu faço o resto. Essa foi a minha conversa com ele. Mas Jacó, ele sabe do risco, ele pode fazer a menor dose que você puder. E o resto a gente faz. E aí ele acompanhava, ele me perguntava, né? Só, como é que está, Jacó? O efeito está maravilhoso. E aí realmente veio descendo tanto que ele disse, olha, eu já não vou aplicar mais não, porque agora já entrou na zona de risco, ela realmente chegou num bom limite. E ele usou a expressão assim, vencemos. Eu digo, bom, então, eu saí dali super feliz. Quando foi de manhã cedo, eu recebo um recado do hospital, que o chefe da UTI me chamou. Ele disse, olha, eu não sei o que foi que houve, mas de repente a sua mãe reverteu o quadro. Ela estava com 6.000, foi para 10, para 20, para 40, 80. E ela chegou a mais de 200 em pouquíssimo tempo. E aí, depois disso, os rins entraram em falência, a gente meteu o oxigênio, ela já não aceitou mais e às 7 horas da manhã ela desencanou. Quer dizer, quando ela estava na hora dela sair, aí ela disse, bom, agora terminou a aula, agora eu vou embora. Foi difícil eu entender isso, eu só entendi depois. No primeiro momento eu sofri muito, fiquei muito chateado, fiquei profundamente agradecida, porque não era possível, porque se ela ia embora, então por que ela não foi? Por que eu tinha que trabalhar tanto para ir depois? E só depois eu entendi, eu disse, bom, já que você vai ter que aprender, então você vai aprender coisas que você não sabe. E ela, em coma, ela me ensinou a trabalhar leucemia, me ensinou a trabalhar pneumonia, me ensinou a trabalhar, inclusive, a conformação, né? Você saber que sua mãe estava ali na sua mão e, de repente, ela dá tchau e vai embora. Eu tinha vivido algo parecido com meu pai, né? Meu pai, ele chegou perto a morrer, o médico tinha desenganado ele num sábado, dizendo que na segunda ele seria enterrado. E ele viveu 3 anos depois, 3 anos mais, por conta de uma ação magnética com ele, uma ação involuntária. Mas 3 anos depois,
eu raramente escuto ou vejo espírito. Eu estava visitando ele num horário que eu não ia, de repente me deu vontade de ir. E quando eu estou visitando ele, aí eu escuto a voz: vamos iniciar o desligamento dele agora. Para mim aquilo foi desastroso, né? Você está ali com seu pai, aí agora você vai desligar seu pai. É algo que eu não sugiro para ninguém. E aí eu tive que fazer, né? Ajudei no desligamento. Quando eu terminei, aí aquela voz diz assim: entre 5 e 6 horas da tarde. Ou seja, ele iria dali a 2 ou 3 horas. Aí eu fui ao escritório e voltei. Quando eu cheguei lá, já tinha partido. Então, são situações assim que eu não desejo para mim, mas são lições. Você aprende barbaridade, né? Ou aprende ou não adiantou de nada, né? Então minha mãe me ensinou coisas maravilhosas que eu já empreguei, que já deu resultados para muita gente depois. E meu pai também. Então, é o preço. Diga. No caso, por exemplo, uma pessoa muito querida da gente, muito querida, está numa situação difícil, muito mal, e não aceita o passe. O que o senhor sugere? Eu fico de longe, eu fico dando passe nos olhos, e quando eu estou dormindo, que está sofrendo muito de baixo, eu fico orando e fazendo passe mentalmente. O que o senhor acha? É perfeito. Eu fiz isso muito com meu pai. Meu pai, eu tive um problema com meu pai e era engraçado. Nós nos respeitamos sempre a vida inteira. Eu nunca tomei uma atitude de desrespeito com meu pai, nem ele comigo. Mas era um bem-querer com antipatia magnética. E eu não sabia que era isso. Então, até os 40 anos de idade, todos os dias eu pedia a benção a ele, todos os dias ele me dava a benção, mas não existia carinho entre ele e ele. Não existia nada de agressivo, mas não existia carinho. Nós éramos como dois estranhos. Eu dizia: papai é mais amigo de qualquer pessoa do que de mim. E era verdade. E eu dele também, não era unilateral não. Eu também, às vezes eu queria me aproximar do meu pai, minha mãe pedia alguma coisa, mas eu desviava e não ia. Aos 40 anos meu pai adoeceu e ele precisou vir aqui a São Paulo. E aí eu vim com ele para a gente ir a fazer exames e tal. E eu fiquei uma semana com meu pai aqui no hotel, e eu levando ele para o hospital, faz exame e volta. Naquilo a gente se encontrou. A partir daquele dia nós nos apaixonamos um pelo outro. Mas não foi uma paixão assim avassaladora. Eu descobri o meu amor por ele e ele descobriu o amor dele por mim. Até então papai não queria saber dos meus pais. E aí o papai depois tem outra pior. E tinham 2 amigos que iam todos os dias aplicar passes no papai. Todo dia. E como ele tinha aqueles amigos, eu não precisava ir, né? E como eu tinha a minha fotografia era de que ele nunca quis passe meu. Aí um dia eu vou visitá-lo à noite, e aí quando eu chego, minha mãe diz assim: meu filho, seu pai, ele está com medo de morrer. Porque ele fica, de noite ele fica agitado, ele toma remédio para dormir e o remédio faz efeito contrário. Vê se você consegue fazer ele dormir. Mas como eu não sei não, meu filho, veja, eu não vou entrar no quarto entre você sozinho. E eu entrei, comecei a conversar com ele. E de repente eu digo: pai, eu vou embora. Ele disse: tá legal, filho. Mas eu disse: o que, pai? Nada não. Tá bom. Beijei a mão dele, fui saindo, já estava chegando na porta. Ele disse: meu filho, diga, pai, não é nada não. Mas naquele momento eu descobri que ele queria receber um passe. Aí eu digo: danado, ele agora vai ter que pedir. Aí eu vou saindo de leve, né, bem devagarzinho, para esperar, para dar tempo dele. Ele disse: sim, meu filho. Eu digo: diga, pai, o que é? Meu filho, é o seguinte, não, vá, depois eu falo. Eu digo: danado, ele não vai. Aí eu me voltei e disse assim: meu pai, o senhor não gostaria de receber um passe? Ele fez: é isso. E aí eu apliquei o passe para papai naquele dia. E no outro dia, ele já cedo já estava perguntando à mamãe: e cadê Jacó? Chame Jacó aqui, eu quero falar com ele. Na realidade, ele queria outro passe. E aí um dia eu não pude ir por algum motivo, acho que o problema era de trabalho. Aí eu não fui, liguei para minha mãe: mamãe, eu não vou aí hoje. Ele disse: não, não tem problema não, inclusive os amigos dele já vieram, já aplicaram o passe. Eu disse: tá bom, eu não vou hoje não.
E aí no outro dia, quando eu fui, ele disse, o que foi que houve, meu pai? O senhor está assim tão agitado? Você não veio ontem, papai, porque eu tenho essas coisas. Seus amigos não vieram, já ficaram passando. Aqueles porqueiras sabem coisa nenhuma. Aquele espaço não serve de nada. Eu digo, nossa, como mudou. Os passos deles eram os melhores do mundo e o meu ele não queria, né? Então, a gente refez todo esse amor intensamente, né? E quando chega na hora, aí eu vou ter que aplicar o passe para meu pai. E foi um lance interessante, porque papai não era de carinho com filho, homem, comigo menos ainda. E no dia que eu estou aplicando o passe nele, esse passe para ajudá-lo a se desvincular da matéria, eu estava trabalhando ele fechado, quando ele de repente me dá um tapa. Uma pessoa, aquele tapa, tomei um susto. E aí foi que eu entendi que ele estava tão sem força, tão sem vitalidade, que ele quis me alisar. E a mão não aguentou, aí a mão caiu. Porque a mão caiu e me bateu. E aí aquilo me emocionou para danado, né? Porque era meu pai me alisando. Aquilo para mim, olha, era uma novidade maravilhosa, né? Você ser alisado pelo seu pai. E aí eu continuei o passe, ele me deu a segunda tapa, que na realidade foi o segundo carinho. E aí quando eu terminei o passe, que eu disse que ia embora, aí ele chegou e fez, meu filho, falando bem dentro já, disse, o que é, pai? Eu te amo tanto que só Deus sabe o quanto. Foram as últimas palavras dele para mim, né? Depois disso eu saí. Então, quer dizer, são palavras que eles, quando eu digo, sabe, elas ainda mexem comigo, né? Porque é um negócio que você diz. Aí eu agradeço isso aqui, sobretudo ao magnetismo. Né? Quer dizer, que oportunidade maravilhosa. Consegui favorecê-lo a viver mais 3 anos. Depois estou lá agora para ajudá-lo a se desdobrar. E depois que ele desencarna, ele vem confirmar por uma outra pessoa que foi muito fácil o desligamento dele, que ele mesmo esperava que ia ser muito complicado. E aí depois me pego com a minha mãe me dando essas lições, mas só que o preço era caro demais, né? É um preço caríssimo. Queridos, a gente avançou na hora, né? O tempo passa, o tempo voa. Espero que vocês não tenham saído daqui desapontados, pelo contrário, estimulados. Temos e podemos fazer muito. E não adianta a gente pensar que se um dia o diretor da casa, se um dia não sei quem, isso não pode. Porque se jogasse, se era campeão mundial. Se não joga. Quem joga somos nós. Devemos fazer, podemos fazer, façamos. Com dificuldade, sem dificuldade, um ambiente grande, pequeno, com muita gente, sozinho. A gente pode fazer muito. O universo é grande demais para a gente se sentir pequeno. Ele é grande, nós somos grandes. E eu lembro aqui para terminar uma frase de um grande filósofo, um dos maiores de todos, chamado Para-choque de Caminhão. Esse filósofo diz assim: eu não sou o dono do mundo, mas sou filho dele. E aí desse jeito a gente pode tudo. Nosso Pai é maravilhoso. Deus os abençoe, Deus os inspire, os fortaleça. E vamos todos nós juntos. Contem comigo e eu conto com vocês. Tá bom? Até breve.